Na década de 1970, o governo americano, em um esforço ambicioso, iniciou um projeto secreto visando estabelecer contato com civilizações extraterrestres. Esse programa, batizado de Projeto 7, lançava ondas de rádio pelo cosmos, tentando pescar algum sinal de inteligência fora da Terra. Por anos a fio, o projeto foi tido como um tremendo fiasco e foi escondido do grande público, mantendo seus resultados sob sigilo absoluto. Contudo, o jogo virou quando, após décadas, um sinal misterioso e inesperado foi captado, originário do infinito do espaço. A resposta alienígena deu início a uma série de ações sigilosas em uma base oculta no deserto de Utah, transformando o local em um verdadeiro ninho de experimentos estatais ultra-secretos. Foi nesse cenário que Sil, uma jovem criada a partir da transmissão alienígena, veio ao mundo. Dotada de uma beleza estonteante, ela despertou em um ambiente controlado, com o cientista-chefe Xavier e sua equipe de especialistas sempre de olho. A tensão escalou quando Sil percebeu a entrada de 2 homens com cilindros de gás cianeto. Assustada, ela observava enquanto preparavam o gás para ser liberado em sua cela. Xavier, com um olhar pesaroso, pedia desculpas em silêncio enquanto o gás começava a se espalhar. Mas, para a surpresa de todos, a jovem alienígena rompeu o vidro de segurança com uma força sobre-humana e fugiu em uma velocidade estonteante. Imediatamente, Xavier acionou o alarme e iniciou uma caçada frenética dentro da instalação. Enquanto os cientistas sofriam com os efeitos do cianeto, Sil escalava com agilidade a cerca de segurança, sendo perseguida por um batalhão armado e cães ferozes. Helicópteros e veículos blindados foram mobilizados para capturá-la, mas a garota, com uma astúcia inigualável, conseguiu despistá-los e se escondeu em um trem de carga, adormecendo enquanto sonhava com tentáculos que pareciam sussurrar segredos do cosmos. Ao raiar do dia, Sil encontrou refúgio temporário em uma pequena cidade onde entrou numa loja de conveniência. Com um olhar curioso, ela explorava os produtos, mas logo notou o olhar suspeito do atendente e decidiu sair. Discretamente, pegou uma bolsa que estava desatendida em um carrinho e se infiltrou em um trem de passageiros de luxo. Lá, encontrou um compartimento vazio, onde se acomodou e começou a mexer em um dispositivo de visualização portátil que estava na bolsa roubada, absorvida pelas imagens que dançavam diante de seus olhos alienígenas. Naquela tarde, Sil circulava discretamente por diferentes seções do trem, esquivando-se habilmente do fiscal, enquanto surrupiava alguns lanches e objetos que lhe chamavam a atenção. Numa dessas incursões, escondeu-se em um compartimento desocupado para saborear uma banana. Foi aí que o condutor a surpreendeu. Percebendo que ela parecia viajar sozinha, ele mostrou-se compreensivo e cobrou apenas metade da passagem padrão. Sil, sem hesitar, pagou com o dinheiro que havia furtado. Enquanto isso, Xavier e seu grupo seguiam o rastro do trem de carga que Sil havia utilizado para fugir. A descoberta do corpo de um andarilho pelo caminho intensificou a urgência da busca, levando Xavier a montar uma equipe especializada para capturar Sil antes que mais tragédias ocorressem. A bordo do trem, após um breve cochilo, Sil despertou sentindo-se incomum após comer um pedaço de chocolate. Inquieta, dirigiu-se ao banheiro e, ao se observar no espelho, seu reflexo a aterrorizou. Tentáculos sinistros se retorciam sob sua pele. Em um grito de horror, tentáculos carnudos brotaram de seu rosto, empurrando-a violentamente contra o teto do compartimento e envolvendo-a rapidamente em um casulo. Logo depois, um grupo seleto de especialistas em áreas diversas se encontrava em uma sala de conferências numa instalação secreta. Sem muitas explicações prévias sobre o motivo da reunião, começaram a se apresentar. Dan foi o primeiro, revelando-se um empata capaz de intuir os mais obscuros motivos de crimes horrendos, quase como se lesse mentes. Em seguida, Dr. Stephen Arden compartilhou sua expertise como antropólogo focado em estudos transculturais. A doutora Laura Baker, uma conceituada bióloga molecular, introduziu-se antes de questionar Preston, o último a falar sobre sua função. Com um ar misterioso, ele apenas mencionou ser um solucionador de problemas para o governo, o que instigou curiosidade e suspeitas no grupo, embora Dan logo desvendasse sua verdadeira identidade como um caçador de recompensas governamental. O retorno inesperado da condutora ao compartimento de Sil foi motivado por barulhos peculiares vindos de um aparelho de mídia portátil. A condutora abriu a porta do banheiro e se deparou com o casulo pulsante no qual Sil se transformara. Antes que pudesse assimilar a cena chocante, tentáculos emergiram velozmente do casulo e a atacaram, puxando-a para dentro da estrutura. Momentos depois, Sil emergiu do casulo, uma criatura completamente transformada e imponente. Xavier finalmente chegou, trazendo consigo o peso de uma descoberta monumental. A sala, até então tomada por um burburinho de expectativa, silenciou-se para ouvir sua explanação. Era o ano de 1993, quando a equipe começou a captar sinais de entidades extraterrestres através de tecnologia de rádio via satélite. A princípio, o contato parecia promissor, especialmente quando a primeira mensagem recebida detalhou um método revolucionário para gerar energia sustentável usando metano. Porém, a tranquilidade da equipe logo se desfez com a chegada de uma segunda mensagem, bem mais enigmática.
tratava-se de uma sequência de DNA acompanhada de instruções para integrá-la a um organismo humano. Curiosos e talvez um tanto imprudentes, os cientistas implantaram a sequência misteriosa em 100 embriões humanos. Destes, apenas um vingou, desenvolvendo-se em um ritmo surpreendentemente acelerado. Xavier pausou a narrativa para mostrar um vídeo que documentava esse crescimento anômalo, culminando na figura de Sil, um ser que desafiava as leis da biologia humana. A escolha de fazer o feto feminino veio da esperança de que Sil fosse mais mansa e gerenciável que um equivalente masculino. No entanto, a realidade se mostrou outra. Diante da imprevisibilidade do ser, a decisão foi de eliminá-lo. Sil, contudo, dotada de capacidades extraordinárias, fugiu antes que pudessem executar o plano. A revelação de uma morte ligada à sua fuga abalou a equipe. Dan, analisando o comportamento de Sil, não hesitou em classificá-la como uma predadora natural, uma ameaça iminente. Enquanto isso, após desembarcar em Los Angeles, Sil adotou uma nova identidade ao vestir as roupas da condutora de trem. Sua presença era uma sombra que agora percorria a cidade. A equipe de Xavier, seguindo o rastro deixado por ela, encontrou o compartimento onde viajou junto ao corpo mutilado da verdadeira condutora. Laura, observando a cena, notou restos de alimentos, indicando que Sil se preparava para algo maior. A descoberta de um casulo foi a confirmação de que ela havia atingido a maturidade. Diante dos novos dados, Preston atualizou o perfil de Sil, apontando que a busca infrutífera poderia ser resultado da equipe ainda procurar pela figura de uma criança, quando, na verdade, Sil já era uma mulher feita. Ao se estabelecerem em um hotel, Xavier informou que um laboratório temporário foi arranjado nas proximidades. Diante disso, Laura propôs uma ideia audaciosa: criar outro ser como Sil, porém, sem inserir DNA humano, permitindo observar a criatura em sua essência e, quem sabe, descobrir como combatê-la. Sil, com a carteira mais cheia graças ao dinheiro que pinçou de um descuidado passageiro no trem, dá entrada em um motel que já viu dias melhores. Enquanto se instala em seu quarto, do outro lado da cidade, em um esconderijo, Laura está envolvida em um projeto arriscado. No seu laboratório, que foi montado com uma mistura de engenhosidade e materiais de segunda mão, ela tenta criar um ser semelhante a Sil. No calor do experimento, ao perfurar a célula-alvo, a câmera que transmitia cada detalhe do processo subitamente falha. Laura pede um substituto com urgência, mas Xavier, o chefe do laboratório, avisa que ela precisará consertar o equipamento sozinha, porque até o ar que respiram ali é confidencial. Preston se oferece para ajudar. Juntos, eles trocam a câmera num piscar de olhos e, ao reativá-la, descobrem que perderam tempo precioso. A célula já havia se desenvolvido. A dupla se desdobra para confinar a criatura que cresce a uma velocidade estonteante numa câmara de segurança. Mas, numa distração, Preston deixa cair um parafuso crucial no ralo. A tensão cresce enquanto o organismo se expande rapidamente, forçando-os a correr para a porta aos berros, pedindo liberdade. Xavier, porém, se mantém inabalável, negando a fuga para evitar que a criatura escape. Enquanto isso, no motel, Sil ouve do atendente sobre um clube nas redondezas, um ponto de encontro conhecido na região. Intrigada, ela decide conferir o local. Ela mal põe o pé para fora do quarto, mas é recordada pelo recepcionista que a estadia foi quitada apenas por uma noite. Ela saca o cartão de crédito e desliza pela máquina para garantir mais algumas noites de abrigo. Quase instantaneamente, Preston é alertado sobre a movimentação no cartão. Ele havia pedido um monitoramento após descobrir que o cartão foi furtado e agora tinha pistas quentes para seguir. A noite se anima e ela decide explorar a cidade. No clube, o ambiente pulsa com a batida da música. Entre luzes estroboscópicas e coquetéis coloridos, Sil atrai os olhares. Um homem, capturado por seu charme, aproxima-se para flertar. No entanto, uma intervenção abrupta por parte de outra frequentadora do clube corta o flerte, deixando Sil visivelmente irritada. A rivalidade silenciosa culmina no banheiro do clube, onde, após um jogo de olhares ameaçadores, Sil observa a mulher entrar numa cabine. Minutos depois, um som brutal ecoa pelo espaço confinado. Sil havia desferido um golpe mortal, esmagando a coluna da mulher com uma força sobre-humana. Enquanto isso, Preston e sua equipe chegam ao motel seguindo o rastro deixado pelo uso do cartão. Vasculham as gravações de segurança, de qualidade duvidosa, captando as últimas imagens de Sil antes de sua fuga. O balconista, tentando ser útil, menciona o clube para onde havia sugerido que Sil fosse, conectando as pistas para a equipe. De volta ao clube, Sil se despe de inibições e de parte de sua roupa, atraindo ainda mais atenção. Ela seduz outro homem enquanto a equipe vasculha o local em busca de pistas. Descobrem o corpo da mulher, mas Sil já havia evaporado no ar denso da noite. Um segurança do clube informa Preston que uma mulher correspondendo à descrição de Sil havia partido com um cliente regular, Robbie. Na residência de Robbie, o clima se torna íntimo rapidamente, mas, ao ser tocada, Sil recua. Confuso e insistente, Robbie não aceita um não como resposta.
No auge da tensão, Seal simula uma rendição e o beija, mas em um movimento fatal, atravessa o crânio do homem com sua língua, silenciando-o permanentemente. Quando Preston e sua equipe invadem a casa, encontram apenas o corpo inerte de Robbie e nenhum sinal de Seal. Laura deduz que Seal está em busca de reprodução e que Robbie, apesar dos esforços, falhou como parceiro. Investigando mais a fundo, descobrem indícios de diabetes em Robbie, o que possivelmente fez Seal rejeitá-lo. Usando o carro de Robbie, Seal tenta retornar ao motel, mas, ao avistar a movimentação policial, muda de rumo. Ela termina a noite em uma praia deserta, refletindo sobre um sonho perturbador com outro ser alienígena. Com a chegada do amanhecer e o carro finalmente sem combustível, Seal abandona o veículo e segue a pé, desaparecendo nas primeiras luzes da cidade que acorda. Um skatista desliza pelas ruas sem muito cuidado, assoviando para Seal. Ele quase se torna estampa de carro quando um veículo surge do nada. Num reflexo rápido, o motorista desvia, mas acaba atingindo Seal. A cena causa um alvoroço, e enquanto Seal jaz inconsciente no chão, um homem, identificado posteriormente como John, corre em seu auxílio e a transporta rapidamente para o hospital mais próximo. Enquanto isso, no laboratório, a equipe de especialistas batalha para aprimorar as imagens de Seal capturadas por câmeras de segurança. O objetivo é claro: conseguir uma visão mais detalhada de seu rosto. Apesar dos esforços, o sucesso é moderado. No meio desse impasse, Xavier é interrompido por um telefonema urgente. O carro de Robbie foi encontrado abandonado perto do famoso pier de Santa Mônica. De volta ao hospital, um médico examina Seal e, para sua surpresa, presencia a rápida regeneração de seu ferimento. A cena é tão surreal que Seal aproveita a confusão gerada por um chamado urgente a uma enfermeira para deixar o local. Ela encontra John no saguão e, com uma mentira rápida sobre sua condição e alta, ambos saem do hospital sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Xavier e sua equipe seguem sem pistas no carro de Robbie até que um agente lhes traz uma informação intrigante sobre o incidente no hospital. Preston e Laura decidem investigar. Ao chegarem ao hospital, descobrem que Seal esteve ali e rapidamente conseguem, através da recepcionista, informações do cartão de crédito de John, que usam para localizar seu endereço. Ao chegar à casa de John, os agentes se deparam com uma cena inusitada. John e Seal na intimidade de uma banheira de hidromassagem. John tenta atender a porta, mas Seal o detém com um pretexto de que deseja ter um filho com ele. A declaração inesperada o assusta e, enquanto tenta se afastar, Seal o segura firme. Preston e Laura buscam uma entrada alternativa, mas é tarde. Seal revela sua verdadeira forma alienígena e ataca John brutalmente. Quando Laura e Preston finalmente chegam ao quintal, encontram apenas o corpo sem vida de John. Xavier e o time chegam logo depois, ordenando uma busca na propriedade. Enquanto a equipe procura, Seal, agora em forma humana e fingindo ser uma vítima, convence uma mulher a levá-la embora em seu carro. Na casa, a equipe encontra apenas uma Polaroid de Seal e John, com o rosto de Seal obscurecido, e uma análise revela que seu plano ainda não foi consumado. Seal retorna à residência de John, onde, através de leitura labial, compreende o aviso de Xavier. Todos deveriam estar prontos para a ação no clube na noite seguinte. Steven se opõe ao plano, duvidando que Seal retorne, já que, segundo ele, ela falhou em encontrar um parceiro compatível. Xavier insiste que não tem outra alternativa a não ser esperar no laboratório. Ao amanhecer, Seal desperta na casa da mulher que lhe ajudou, agora encontrando-a amarrada à cama. Com olhos suplicantes, a mulher implora por liberdade. Seal, com uma tesoura em mãos, se aproxima, fazendo a mulher acreditar por um instante que seria solta, mas o horror toma conta de seu rosto ao ver Seal cortando o próprio polegar. Após assistir ao polegar se regenerar, Seal recolhe o pedaço decepado em um saco plástico. Utilizando o veículo e o cartão de crédito da mulher, Seal dirige até um posto de gasolina, onde abastece diversos recipientes com gasolina. Observando um cliente entrar na loja de conveniência, ela aproveita o momento para colocar os recipientes no carro dele e, sem hesitar, foge com o veículo roubado. Naquela noite, enquanto Xavier e sua equipe aguardavam no clube, Dan, atento, patrulhava o estacionamento. Surpreso por Seal, que aparece subitamente, ele corre em pânico de volta ao clube para alertar os demais. Seal percebe que foi reconhecida e rapidamente retorna ao carro roubado, acelerando descontroladamente com a mulher sequestrada ao seu lado. Preston e Laura entram em perseguição frenética, auxiliados por 2 helicópteros que sobrevoam a cena. Cercada e sem saída, Seal lança o carro em direção a um barranco, saltando do veículo antes de este colidir violentamente contra uma caixa elétrica e explodir. Um dos helicópteros, para assegurar a eliminação de Seal, dispara mísseis no carro sem saber da presença da refém. Quando a equipe de limpeza e os demais membros do grupo chegam ao local, Seal já havia desaparecido, escondendo-se astuciosamente. Preston expressa a Xavier sua desconfiança de que Seal possa ter escapado, mas Xavier, confiante de que nada sobreviveria à explosão, descarta suas preocupações. Nesse momento, um agente revela o polegar decepado de Seal, o que leva Laura a ordenar que seja levado ao laboratório para análises. Seal retorna à casa da mulher. Lá,
ela muda sua aparência, tingindo o cabelo de um tom mais escuro, enquanto a equipe celebra o que acreditam ser um sucesso da missão. Laura tomou a iniciativa e convidou Preston para dançar, aproveitando o momento para confessar seu desejo de continuar a vê-lo após a conclusão de sua missão conjunta. No entanto, Laura notou que a atenção de Preston estava desviada para uma mulher loira no bar. Preston se aproximou dela, demonstrando uma abordagem um tanto agressiva, mas logo se desculpou ao perceber que ela não era Seal. Laura, tentando aliviar a tensão do momento, informou a Preston que Seal estava morta, baseando-se em um teste genético feito em um polegar encontrado, o que o fez relaxar um pouco. Após isso, Laura se dirigiu ao banheiro, onde encontrou Seal, ainda muito viva, que lhe pediu para usar um pouco do seu perfume. Laura, sem desconfiar de nada, prontamente ofereceu o frasco à desconhecida. Quando Laura voltou à mesa, ela anunciou que estava cansada e iria se deitar. Dan, percebendo uma oportunidade, sussurrou a Preston que Laura gostaria que ele a seguisse, o que ele prontamente fez. No elevador, Preston encontrou Seal, que pediu sua ajuda para apertar o botão do andar. Ele comentou sobre o cheiro agradável do perfume de Laura que ela usava, sem saber que a mulher era Seal. Ao chegar no andar, Preston bateu na porta de Laura. Quando ela abriu, ele colocou um sinal de "não perturbe" na maçaneta. Do outro lado da porta, Seal escutava atentamente. Movida por uma mistura de ciúmes e estratégia, ela entrou no quarto ao lado, que coincidentemente era ocupado por Steven. Seal começou a se despir, alegando ter roubado uma chave para invadir o quarto dele, e rapidamente seduziu Steven, levando-os a um momento íntimo. Dan, com seu instinto aguçado, sentiu a presença predatória de Seal e a rastreou até o quarto de Steven. Ele percebeu que Seal estava usando Steven em um plano para se reproduzir. Após alertar Preston e Laura, eles foram confrontados com a revelação de Seal sobre sentir um bebê crescendo dentro dela. Steven, percebendo tarde demais com quem havia se envolvido, tentou gritar por ajuda, mas foi silenciado por Seal antes que pudesse reagir. A equipe entrou no quarto no momento em que Seal, agora em sua verdadeira forma, escapava quebrando uma parede. Preston e Laura correram para o elevador, determinados a impedir Seal de completar sua terrível gestação. Chegando ao nível da garagem, Preston e Laura se deparam com um buraco na parede. Logo atrás, o resto da equipe se junta a eles, e Xavier, o líder, distribui lança-chamas para todos. Sem hesitar, eles adentram o buraco, onde encontram, para seu horror, o corpo de um trabalhador de manutenção. Seguindo adiante, eles chegam a um túnel de manutenção, que incendeiam com os lança-chamas para garantir que não haja surpresas escondidas. Xavier, tentando coordenar a equipe, questiona Dan sobre o possível caminho tomado por Seal. Diante da incerteza de Dan, Xavier decide dividir o grupo. Ele segue sozinho e, ao notar bolhas emergindo na água abaixo dele, prepara-se para atacar. No entanto, antes que possa reagir, Seal emerge com força da água e o arrasta para as profundezas. A equipe, reunindo-se novamente, encontra apenas o corpo de Xavier flutuando. Continuando a busca, Seal surpreende novamente, saltando de seu esconderijo e nadando para longe rapidamente. Dan percebe a presença de Seal através de uma rachadura na parede. Enquanto isso, em um momento crítico, Seal começa a entrar em trabalho de parto. Preston, sem hesitar, dispara na rachadura e avança, guiando Laura e Dan por um vasto sistema de cavernas, estrategicamente posicionando-os para emboscar Seal. Dan, buscando uma visão melhor, nota uma criança mais abaixo e, ao se aproximar, percebe que o garoto é, na verdade, o filho de Seal, ao vê-lo capturar um rato com sua língua alienígena. Dan tenta engajar o menino, esperando ajudá-lo, mas é derrubado por um ataque surpresa. Laura corre para auxiliar Dan, mas acaba escorregando e caindo numa poça de óleo. O filho de Seal, revelando sua verdadeira forma alienígena, avança para atacar Dan, que reage rapidamente com seu lança-chamas, incendiando o jovem e lançando-o na poça de óleo em chamas. Seal, presenciando a morte de seu filho, solta um rugido devastador. E aí, já tinha assistido este filme? Comente o que está achando do nosso Big Resumo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora vamos continuar. Laura luta para escapar da poça de óleo em chamas, enquanto Dan se agarra desesperadamente a uma borda. Preston, tentando intervir, é capturado por Seal e seus tentáculos. Com uma faca, ele consegue se libertar e dispara repetidas vezes contra Seal. Um tiro certeiro lança Seal diretamente nas chamas, e Preston corre para ajudar Laura. Com Laura segura, eles se apressam em ajudar Dan, mas Seal, ressurgindo das chamas, ataca novamente. Laura segura Dan firmemente, enquanto Preston, com uma espingarda, acerta um tiro fatal na cabeça de Seal, encerrando sua ameaça. Juntos, eles correm para fora da caverna, aliviados pela morte de Seal, sem saber que um rato, ao mastigar os restos de Seal, começa a se transformar, devorando outro rato com uma língua recém-desenvolvida. E assim, este grande filme termina. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.